Nós queremos a guerra. Nós precisamos de uma guerra. Nós precisamos prender e matar os líderes das facções criminosas que fazem que nós sejamos eternas vítimas. Precisamos agora falar da recuperação deles. Não. Antes de recuperar, eu quero punir. E é tão libertador a gente falar o que precisa ser feito. É guerra, certo? Se é guerra, nós temos um inimigo. E chega de fingir que o crime organizado não é nosso inimigo. Enquanto tiver alguém solto de uma facção, enquanto uma facção controlar 1 centímetro de território no Brasil, significa que nós estamos perdendo essa guerra. O MBL declara guerra contra o crime organizado. No dia 14 de abril, o MBL esteve presente no evento da Frente contra o Crime Organizado em São Paulo, contando com a presença de diversas autoridades públicas do estado de São Paulo. E eles estão já há algum tempo tentando emplacar a lei anti-Oruan, então foi um evento bastante marcante e o Renan Santos fez um discurso muito firme, eu acho que um dos melhores discursos dele, inclusive, e ele se posicionou de forma a racionalizar o combate contra o crime organizado. Ele quer uma declaração de guerra formal, ele quer que o Estado tenha meios reais de conter o avanço das organizações criminosas. E foi um argumento muito bem construído para chegar a essa conclusão. Então, eu não quero fazer um react aqui do discurso, porque eu acho que a gente se delongaria de forma desnecessária. Se vocês quiserem assistir, o discurso está no próprio canal do YouTube do MBL, então tá de fácil acesso, o discurso também tem viralizado bastante, então é razoavelmente fácil você ter acesso. Eu quero só pegar os principais argumentos e a gente ir destrinchando ele aos pouquinhos. Então, a tese central do Renan é que é necessário alcançar um estado de guerra. É necessário formalizar um estado de guerra civil interna contra o crime organizado. Então, ele cria, durante a sua argumentação, uma progressão para que se culmine no argumento dele. O ponto de partida é que não vivemos um estado de direito. E ele traz diversos argumentos que rondam a nossa realidade. Então, nós vivemos em um constante estado de ameaça. E esse estado de ameaça molda o nosso dia a dia. Nossa vida gira em torno disso, mesmo nos pequenos detalhes. Desde a forma como a gente tem que levantar muros, colocar cerca, pensar na segurança das nossas casas, até quem tem mais dinheiro, né? Blindar o carro, ou você que é de classe média, colocar um filme escuro para ninguém ver o que tem dentro do seu carro. A gente não pode andar na rua de noite, a gente preferencialmente tem que ir pegar Uber para não ficar dando sopa na rua. A gente tem que pensar como a gente está escondendo o nosso celular, que mesmo sendo um celular velho, a gente ainda sente todas essas formas de coação à nossa liberdade. Ou seja, a quem serve esse Estado de Direito? Esse é o principal argumento que vai legitimar a tese central do Renan, que é necessário de guerra para restaurar esse Estado de Direito, para você ter suas liberdades básicas garantidas novamente. Ou seja, o criminoso que, em um contexto onde o Estado de Direito possa estar ameaçado, ele tem prioridade em ter os seus direitos violados, e não os cidadãos comuns. Então a gente tem uma clara hierarquização aqui de que, se há uma ameaça ao Estado de Direito, esta ameaça não pode penar os bons cidadãos, aqueles que são ordeiros. Preferencialmente, aqueles que praticam e causam a desordem é que deve ter, ocasionalmente, situacionalmente, nesses termos, os seus direitos excluídos, e não aqueles que não têm qualquer culpa de ação, que apenas estão vivendo sua vida. E o resultado de uma sociedade que inverte essa ordem das coisas e prefere resguardar os direitos daqueles que causam a anarquia, a desordem, é que a vida comum se torna infernal. É impossível sustentar de que, para se ter os direitos do marginal, você tem que relativizar o direito da maioria, os direitos das pessoas de bem. Então, esse aqui é o ponto central e isso é muito forte porque está na vida de todo mundo, não só de quem vive em grandes metrópoles, né, como a capital do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas mesmo pequenas cidades hoje você já tem esse mesmo sentimento. E isso pesa muito quando a gente percebe que não é um problema sul-americano.
Ele até cita, né, por exemplo, cidades argentinas. Pô, eles não têm esses muros que nós temos, eles não têm esse sentimento de insegurança que nós temos, ou seja, é um caso muito particular do Brasil. Eu vou qualificar essas questões mais pra frente no vídeo. Eu resolvi dividi-lo em duas partes, tá bom? O que ele apresenta, e eu concordo, e as minhas críticas ao final, e questões que eu acho que ficam devendo na retórica do MBL. O que ele apresenta, então, é que a principal vítima dessa estrutura distorcida, corrompida, corrupta, é a classe média, pois ela não tem meios de se defender pela falta de recursos, sendo então a vítima preferencial desses criminosos. E aqui tem uma teoria que seria, vamos dizer assim, uma teoria dos clãs, né? Ou seja, nas periferias, nas zonas abandonadas pelo Estado, o crime, ele se torna o Estado. É barricada, é fechamento, é controle por parte de traficantes sobre quem entra e quem sai, é leis impostas por eles, é serviços ofertados por eles. Então, assim, quem defende a periferia? O tráfico. E aí você vai para as classes mais abastadas, elas têm dinheiro suficiente para ter carro blindado, para ter segurança armada, viver em condomínios. Então, meio que a sociedade está atomizada e o Estado sumiu da equação. A única parcela da sociedade que depende do Estado para se defender e sobreviver é a classe média. Sendo assim, é a única que não é assistida e que pode ser assediada sem qualquer resistência. Tanto é que os exemplos que o Renan traz é que, você tá com medo de perder um celular velho, que em qualquer outro lugar do mundo não é um privilégio ter uma marca chinesa no bolso. Mas aqui faz parecer que é um bem assim que você precisa proteger, que é algo a ser cobiçado. É uma anomalia gritante. O mesmo vale, eu acho que para motos também, bicicletas em São Paulo. A gente viu os casos recentes aí, né, de assaltantes ligados ao PCC, inclusive, que estão executando e depois subtraindo os bens da pessoa. Então, assim, é um grau de absurdo, mas fica muito claro que na ausência do Estado, as classes sociais se organizaram. E a classe social majoritária, que é quem não só é mais numerosa, mas quem sustenta tanto o benefício do fudido que fica vivendo de política alimentar por parte do Estado, como também engorda os bolsos das classes especuladoras e que vivem da exploração do trabalho, é a classe média. Ela não só é a principal vítima, como também é a principal parasitada pelas duas classes, né? Então, é um cenário assim muito complicado. Então, a missão do Estado, nesse sentido, seria reintegrar o Estado de Direito, ou seja, naquela ordem que eu comentei inicialmente. Se esse Estado de Direito deve de alguma forma existir, preferencialmente e antecipadamente, ele deve ser restaurado para a classe média, que é a maior parte da sociedade, que é a que sustenta a sociedade, e não só em alicerces econômicos, mas culturais também. A classe média preserva a cultura normativa brasileira, né? Seria necessário uma análise, encarar a complexidade de enfrentar esse problema que nós temos, que é um Estado dentro do Estado, que é essa dinâmica dos clãs que eu falei. O Estado formalmente está aqui, mas ele não serve para nada. Então, dentro dele vão se formando outros estados, outras oligarquias, outros centros de poderes. E no caso que alarma o Renan Santos no discurso, é esse narco-estado que está se formando, utilizando principalmente para suas hostes, o seu exército de reserva, as classes periferizadas e excluídas da sociedade. Se essas classes são as que estão submetidas à influência econômica, militar e à influência cultural para integrar esse estado paralelo, nós devemos tipificá-lo tal como ele é. É um estado paralelo. E o Estado não pode admitir a perda do monopólio da força. Ele tem que fazer frente e reprimir com grandeza. Ou seja, é um ponto, é uma linha vermelha que não se pode deixar ser cruzada. Isso se dá de tal forma, a complexidade que eu coloquei desse Estado dentro do Estado, ele se apresenta por meios de infiltrações. Infiltrações, ora com conivência, né? Ora, de fato, a fugir de mãos. E aqui a gente pode qualificar o porquê que o Estado é tão impotente frente a esses clãs e esses outros estados que crescem e vão se infiltrando dentro do nosso, que a gente acabaria nas discussões mais corriqueiras aqui do canal, que é, assim, a perda de visão
o deslumbramento, o total descaso que nos jogamos com a Sexta República. Mas aí seria uma análise de escopo maior que você pode encontrar aqui no canal em outros vídeos. Mas vamos lá. Sobre a infiltração do narco-estado no Estado. Nós temos o domínio formal, através das armas, de territórios a qual o Estado não tem mais acesso, de fato, a não ser por operações policiais. Quando se tem acesso por operações policiais, geralmente com alto custo, humano inclusive, a gente tem a infiltração de agentes públicos, ou seja, não estou dizendo que isso acontece, mas estou dizendo que deu a entender segundo a retórica, que nós temos juízes, nós temos gente na burocracia, nós temos políticos, todos colocados lá com dinheiro do narco-estado. Ou então, a mando do narco-estado, que estava lá e se vendeu por essa causa, provavelmente não por bom mocismo, né? Além disso, nós temos aqueles que não diretamente estão no Estado, mas conseguem utilizar o Estado como ferramenta para colaborar com o crime. E a gente está falando aqui de advogados. Os advogados de organizações criminosas não são assim uma anomalia hoje em dia. Já se torna quase algo a céu aberto. Todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe de algum nome. Então, é algo inclusive fácil de detectar e o Estado não toma qualquer providência quanto a esses agentes colaboradores. Além disso, nós temos as classes artísticas, produtoras de filmes, documentários, nós temos ONGs que trabalham para inviabilizar qualquer ação pública que atinja diretamente a ação do narco-estado. Então, você vai pegar aí certos institutos desarmamentistas, contra a violência policial, de preservação de supostas culturas marginais. Vocês sabem onde isso vai chegar. Há mesmo outras organizações não ligadas ao Estado que, vamos assim, enaltecem certos comportamentos, fazem a manutenção da pobreza e do estado de mendicância que essas populações marginais, que acabam sendo então cooptadas pelo poder central do narco-estado nessas parcelas geografizadas do Estado, né? Então, querendo ou não, esses artistas e ONGs, eles produzem um imaginário e as estruturas, as condições para a capturação dessas populações por parte desses estados paralelos. Além, é claro, daqueles que atuam de forma a criar uma cultura à parte, diretamente ligada a esse conceito de periferia ligado ao marginalismo, que aí são quase que as formas de expressões tribais, de clãs, mesmo feudos, só que em tempo real. Ou seja, é gente que vai falar de traficantes do passado que morreram e deixaram uma memória, é gente que vai enaltecer a luta pela que eles estão, que vão atacar e incentivar o ódio contra os seus inimigos diretos, isso é, o Estado formal e o resto da sociedade. São elementos que produzem cultura, e aqui eu tô falando de funkeiros, trappers, mesmo rappers, que vão criando todo esse contexto de realmente dar um senso de pertencimento à periferia e não à nação. E você hostiliza os demais elementos da nação. E eu vou qualificar novamente esse debate mais à frente do porquê que esse tipo de cultura surgiu. E há razões muito palatáveis, que inclusive recai também contra as classes dominantes, do porquê que esse tipo de coisa surgiu. Mas, como eu disse, se você está muito escandalizado pelo que eu estou falando aqui, aguarde até o final do vídeo, que provavelmente você vai entender onde eu quero chegar. Então, só a partir da formalização de um estado de guerra que permitisse um combate ao crime com inteligência é que seria possível desbaratar isso. E o que eu estou querendo aqui dizer com a palavra inteligência? Porque a gente sempre vê a galera de esquerda e fala assim, tem que usar a inteligência e não violência e não sei o quê. Essas malemolências que basicamente são grandes discursivas para falar que não dá para fazer nada, para não querer combater o crime e falar assim, uma banana para a classe média. Se você quer combater o crime, se você não está feliz sendo assaltado, é porque você é um burguês, você não tem consciência social, você é literalmente o Hitler. É basicamente isso. Mas quando eu estou falando aqui de combate ao crime com inteligência, e aqui eu estou traduzindo
o que o Renan Santos quis dizer com a necessidade de um estado de guerra é a sistematização da violência com um propósito específico. Não é aqui falar assim, vamos colocar mais postes, vamos colocar um maior monitoramento em tal região. Não. É também essas questões paliativas, mas mais do que isso, sufocar a clientela do crime, atacar diretamente os colaboradores do crime, marginalizar toda a cultura conivente com o crime. É você ter um ostensivo projeto ofensivo contra as estruturas geográficas do crime, isso é, operações para desbaratinar bocas, buscar de fato a cabeça do crime organizado, desses peixes possíveis de se capturar. E não buscar uma política leniente, ou seja, o que é usar inteligência nesses casos? Você pegou a cabeça do crime organizado, você não prende, você mata. E é isso que o Renan Santos está falando com todas as letras. No fim das contas, você utilizar a inteligência para combater o crime é você sistematizar a violência de forma efetiva para exterminar o crime organizado. Então, não confundam o termo inteligência com morosidade e inação. Pelo contrário, é uma ação ainda mais enérgica, ainda mais forte, mas não impulsiva, não bestial, não matar pelo matar, mas é uma sistematização dessa violência para que ela tenha efetividade. Só para que isso fique bem claro nos termos que a gente está falando aqui sobre formalizar um estado de guerra. A principal urgência, no caso, isso está bem claro no discurso do Renan Santos, é que não é, nesse caso aqui onde a gente está falando de taxas de homicídio alarmantes, crimes assim, bárbaros a troco de um celular, de uma bicicleta. Quando a gente olha esse tipo de realidade, a prioridade não pode ser a ressocialização. Ressocializar é um projeto e deve ser pensado, mas imediatamente o objetivo principal da segurança pública é prender, é eliminar, é preservar os bons, apartando os maus imediatamente. Como a gente vai ressocializar eles? Pensa no longo prazo, mas o imediato é retirar o convívio dos maus com os bons, até porque ele não contamine ainda mais a sociedade. Então, o prender seria o ato de restaurar o Estado de Direito nessa ótica. Restaurar o Estado de Direito prioritariamente para aqueles que mais necessitam, os cidadãos de bens, aqueles que são imediatamente a maior parcela da sociedade e os mais afetados pela inanição do Estado, essa política de segurança débil. Antes resguardar o Estado de Direito para os bons cidadãos do que a reabilitação dos maus. O objetivo inicial, urgente, é o afastamento desses elementos da sociedade. A formalização da guerra permite todo tipo de repressão necessária para sair vitorioso nesse enfrentamento. Isso é, uma repressão que foge muito a batidas policiais na periferia, a buscar cabeças do crime organizado. Não é só sobre isso. É uma repressão, uma possibilidade de apagamento de toda a expressão intelectual, cultural, econômica, de apologética como um todo, ao inimigo declarado. É guerra total. Se você vai, sei lá, vamos lá, para a Rússia hoje, e você começa a fazer apologia ao exército ucraniano, falando, vamos fazer vaquinha para ajudar, você vai ser preso. Você vai ser preso com muita rigorosidade. E é isso que é o maior efeito de você poder formalizar um estado de guerra. Por exemplo, hoje, você pega as punições por associação criminosa, são extremamente brandas. Num estado de guerra, a associação com o estado inimigo é possível de uma retaliação descomunalmente mais forte. E é isso que seria necessário. Você produzir um documentário, um filme, colaborando com o lado inimigo, você vai ser julgado como um traidor da pátria. Você lava dinheiro do inimigo, você vai ser julgado como tal, como um inimigo da pátria, e não só como um
pequeno criminoso, você vai dar outra tonalidade, outra seriedade para esse tipo de crime que hoje é visto com uma morosidade gigantesca. E aí, quando você coloca isso em outras questões, você consegue também desbaratar toda a cultura que enaltece e possibilita a manutenção ou o recrutamento de mais gente para o lado inimigo. Como que alguns artistas aí vão conseguir fazer shows em locais nobres, vão conseguir disseminar a sua influência da forma como eles fazem hoje para as classes médias baixas e para as classes baixas. Para que esses jovens acabem enaltecendo e tendo interesse por se juntar à causa do Estado inimigo. Não vai conseguir. E mais do que isso, é um sinal. Você se aproximar deste tipo de grupo não é admissível. Você sofrerá com as consequências imediatamente e de forma brutal. Então, não tente. Nesse sentido, eu acho muito importante, mais do que isso, é necessariamente resgatar uma lógica do Feijó aqui, período regencial. Quando a gente estava tendo que lidar com inúmeras revoltas internas provincianas, qual que era o contexto? Os liberais no Brasil haviam conseguido descentralizar o poder. Quando eles fizeram isso, criaram justiças provinciais, estaduais, só para traduzir aqui. Conseguiram colocar juízes de pazes, os juízes que são os que... Era mais ou menos o tribunal eleitoral de hoje, só que ele estava dividido nas províncias, nos estados, né? Quando esses juízes também são de indicação das províncias, quando tudo isso estava localizado, o que aconteceu? As oligarquias locais conseguiram colocar os seus cupinchas em todas as pastas da justiça, em todas as instâncias da justiça. Consequentemente, mesmo quando o Estado Nacional conseguia debelar uma revolta, conseguia pacificar uma região, os juízes, as autoridades públicas envolvidas iam lá, anistia, penas brandas, perdão. Então, não tinha como trabalhar assim. O regente Antônio Feijó, tentando recentralizar o poder do Estado para poder vencer esses estados dentro do Estado que se alvoroçavam, o que fez? Ele começou a tipificar. Ó, você é advogado daquele cara ali? Então, tudo bem. Você agora vai ser julgado como um colaborador. Você é um dos revolucionários. Aquele juiz deu anistia para os revoltosos? Tudo bem. Coloca o juiz agora no banco dos réus, chama outro juiz, que aquele juiz é um sujeito vendido. Agora ele vai ser julgado como um revoltoso, como um criminoso, tal como aqueles que ele absolveu. E assim sucessivamente. Um estado de guerra permite esse combate sistemático mesmo dentro das hostes do Estado, que eu acho que é o principal problema que nós temos. O Renan Santos enfatizou muito essa questão do poder judiciário, mas tem um problema muito mais embaixo, e que não se resume só ao crime organizado quanto ao tráfico de drogas na periferia e afins, e essa é a parte que, se a galera de esquerda que assistiu até aqui está barbarizada e provavelmente já me metralhando nos comentários, talvez a galera de direita comece a me xingar nos pontos que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Por enquanto eu quero só fazer aqui algumas questões que eu acho que são necessárias adicionar ao discurso do Renan, que são relacionadas às formas de monitoramento para a gente poder mapear e como desmembrar, acabar com a logística do tráfico de drogas. Tem como acabar 100%? Não. Estou falando aqui sobre formas que a gente tem para tentar esgarçar, para a gente tentar ir quebrando aos poucos os ossos do corpo que constitui o crime organizado, para a gente poder debilitar as ações dele. Então, a primeira coisa de tudo seria a elaboração de um projeto, e aí sim envolve inteligência, que seria buscar uma forma de criar um sistema de monitoramento paralelo ao CIVAM, voltado especificamente para a rota do crime. Então, não é difícil a gente conseguir, vamos lá, através de inteligência, mas também através da captura de elementos ligados ao crime, a gente conseguir pegar as principais rotas utilizadas, como que funciona a logística do crime. A gente pode arrancar essas informações e criar sistemas de monitoramento para que a gente possa ter uma maior assertividade em desbaratar essas operações. Além disso,
há uma necessidade que não é só ligada à segurança pública, mas isso serve num contexto geral para a segurança nacional como um todo, que seria uma expansão de fortes militares e outros centros logísticos e operacionais do Exército, e aqui eu vou colocar como Forças Armadas, que eu acho que seria mais adequado, nas áreas da região norte e centro-oeste, que, por consequência, também são as principais rotas do crime organizado. Isso falando por vias terrestres em solo pátrio, né? A gente já vai chegar também nas questões portuárias. Mas, de toda forma, nós precisamos também pensar nessas regiões de vazio demográfico na construção de campos de trabalho, porque mais do que uma política de encarceramento, vamos prender, a gente quer apartar essas pessoas da sociedade. Olha, eu não acho que seja condizente com uma nação que é mais de 90% cristã, que tem uma fundação católica, a gente falar aqui sobre pena de morte. Eu acho que isso é passar a fronteira do bom senso, porque a gente estaria se alvoroçando numa alçada muito perigosa. Mas nada nos impede de buscar, inclusive, interligar de maneira interdisciplinar a questão da segurança com outros aspectos problemáticos que nós temos no Brasil. Muito se fala sobre os problemas que nós temos com o agro, que manda os melhores alimentos para fora, que a gente sofre com desabastecimento, que isso aumenta o preço dos alimentos e afins. Se nós temos, provavelmente, num caso de ataque ao crime organizado, um aumento explosivo da população carcerária, por que não interligar esse problema do aumento da população carcerária, que é um custo, nós temos que manter essas pessoas vivas, tem que dar comida, não sei o quê, junto com outro problema, que são os problemas de segurança alimentar do país e principalmente acessibilidade a uma boa alimentação. E a gente transforma essas duas questões, em vez de ser questões onerosas, em uma solução para ambas de maneira a complementá-las. Se nós podemos chegar a vazios demográficos de difícil acesso, inclusive para garantir que essas lideranças de dentro da cadeia não vão poder coordenar o crime fora, a gente não cria cadeias, a gente cria campos de trabalho e que vão servir como formas de ressocialização. Essas pessoas serão convidadas fortemente a trabalhar e todo fruto da lavoura produzida por esses elementos, que vão crescer exponencialmente devido ao combate ao crime e uma política carcerária, nós podemos direcionar toda essa produção para o mercado interno, barateando o custo dos nossos alimentos. A gente combate a fome com o trabalho dos maus, que mais do que agora pagando o que devem à sociedade, vão estar de fato, de maneira objetiva, colaborando com a sociedade, acabando com o mal que nós temos, a fome. Ou seja, é uma medida de ganha-ganha. Então, eu não consigo pensar em muitas formas de se contrapor à lógica de, em vez de a gente ficar tendo uma despesa, que seria ficar contratando, tendo que levantar presídio e ter que manter essas pessoas lá dentro, pensando em um super esquema oneroso, a gente pode utilizar o próprio trabalho dessas pessoas para construção e expansão desses campos de trabalho, um aproveitamento dos vazios demográficos e ainda tirando um louro muito positivo, restituindo o mal que essas pessoas fizeram à sociedade. E se a gente pudesse interligar esses campos de trabalho com outras medidas de profissionalização da mão de obra, a gente aproximar, por exemplo, de certos grupos religiosos, onde essas pessoas que estão lá possam verdadeiramente, a partir do trabalho e de reflexão, pensarem sobre as suas condições, eles podem sair lá com um caixa, faz aí uma renda tripartite, parte do que o cara produzir vai para o combate à fome, vai para um caixa de pensão dele mesmo e vai para restituir o que ele fez às suas vítimas e também a manutenção do que ele gasta no campo de trabalho. Pronto, ele está se pagando, ajudando a sociedade, ainda tendo um pé de meia para o futuro dele. Se ele ainda sai ali sabendo um ofício, a gente já está pensando em ressocialização, e ainda tem uma forte presença religiosa buscando corrigir moralmente esses sujeitos, a gente consegue resolver, inclusive,
o grande problema social. Principalmente se dentro desses campos de trabalho a gente não deixa de qualquer forma de organização criminosa pisar lá dentro. Seria a solução assim, dos males do país. Mas, para além da questão das construções de campos de trabalho, nós temos também que tipificar o usuário, no caso, é quem financia toda essa estrutura. Se a gente pode tipificar o usuário como financiador dos inimigos nacionais, a gente também acaba com essa grande pandemia que é uma dissolução de... As drogas são a melhor forma de você destruir moralmente e espiritualmente um povo. A guerra do ópio talvez seja o melhor exemplo disso. Se você consegue uma punição tão brutal contra as pessoas que financiam toda essa estrutura, se você consegue deixar de maneira bem clara que isso não é moralmente aceito e que o sangue que escorre do cara que leva uma facada na rua é diretamente culpa dela também, por financiar essa estrutura, financiar os inimigos da nação, você consegue também não só esgarçar, muita pessoa vai fugir disso porque, você vai se arriscar mesmo nesse nível de uma retaliação legal por um negocinho? Não vale a pena, né? Então você consegue acabar com a fonte de renda, parcialmente, do crime organizado, como também você vai aos poucos extirpando um mal. Evidentemente que isso aqui tem que estar ligado também com uma política clara de educação para estigmatizar usuários de drogas. Ou seja, você deve ensinar em escolas, você deve ter todo um projeto comunitário, social, de você realmente conseguir hostilizar o usuário como um degradado da sociedade, um rejeito. A partir do momento que a própria população tem isso naturalmente, é difícil que as pessoas queiram continuar nessa vida. Só que aí entra com outras pautas sociais para você também perceber o que leva as pessoas às drogas. Geralmente é algo que falta internamente nela. Pode ser uma família desestruturada, pode ser um problema econômico. Geralmente é alguma questão familiar, é alguma coisa que falta no sujeito que ele busca as drogas como um refúgio, né? Mas enfim, aí a gente desvia muito o foco do vídeo que é sobre segurança pública. Mas, além disso, a gente precisa de uma nacionalização e uma intervenção federal sobre os portos. Ou seja, a gente precisa de um rígido controle dos portos brasileiros, que são a principal rota para enviar droga para fora também. E aí a gente precisa montar ou repensar as nossas agências de segurança e inteligência, para que elas tenham um controle forte, mas invisível sobre essas zonas críticas que são assim, os principais polos estratégicos da logística do tráfico de drogas. Aqui eu finalizo as questões que eu acrescento à fala do Renan. Vamos para a última parte agora, que são minhas críticas às simplificações que esse discurso apresenta. Então é agora que o pessoal mais liberal, o pessoal que gosta de soluções simples e rápidas, provavelmente vão começar a discordar comigo. Vão começar a discordar de mim, né? Minha primeira questão, que foi o primeiro ponto do Renan, é ele falando sobre Estado de Direito. E o que eu pergunto é, Estado de Direito para quem? Porque é fácil a gente trazer isso. Eu me coloco nessa posição também, porque eu também sou de classe média. Então eu sinto todas essas pressões e me identifico com o discurso do Renan. Mas a grande questão é, por que a gente só olha para esse problema do Estado de Direito agora que nos afeta? Agora que o marginalismo nos aflige? Só é problema quando chega na classe média? Porque como que uma estrutura desse porte consegue se sustentar e se construiu alheia à nossa percepção? Quando nós temos uma sociedade de histórico escravagista, sem nunca conseguir levar à frente grandes projetos de revisão de terras, grandes projetos de qualificação da mão de obra, de garantia de trabalho, de combate à especulação, de desmembramento da concentração de renda, é óbvio que a gente vai ter uma parcela gigante de cativos marginalizados que vão estar à parte da sociedade formal, constituindo uma cultura paralela. Quando você junta este fator aqui, e percebam que eu não estou falando que a pobreza e o marginalismo, no sentido de estar marginal, não estar ao centro, estar
das zonas marginais, tá bom? Não estou falando aqui de crimes, só estou falando agora da questão social. Não estou dizendo que a pessoa, por estar periferizada, ela é criminosa, perceba. Mas quando você pega esse histórico de uma sociedade, e aí a gente tem essa bomba plantada do tráfico de drogas, e essa cultura do tráfico de drogas consegue chegar nessas zonas marginais, o efeito é esse. Não que toda pessoa pobre vai ser cooptada pelo crime. Mas se você vive numa sociedade que não se preocupa com os seus direitos, ou seja, não é um Estado de direito para quem está nas extremidades da sociedade. A ela não há educação, não há segurança, não há direito ao trabalho, não há direito à terra, não há nada, não há meio de ascender na vida. E vem uma organização que fala que através da violência e das drogas, ele pode ter mulher, pode ter bens de consumo, pode ter tudo. É de se assustar que essa estrutura se consolide? Não. Você plantou todas as condições para que o narco-estado surgisse. Se a gente está falando assim, é um problema porque a gente não vive no Estado de Direito. Mas a gente nunca viveu no Estado de Direito. A diferença é que, até pouco tempo atrás, o Estado de Direito ainda existia para a classe média. Agora que não existe mais, se torna um problema. Então é uma perspectiva que eu acho muito complicada de se adotar. Nesse caso aqui, é um elitismo social. Vamos ser bem francos. Então, não tem como a gente pensar em resolver esse problema falando só sobre punição. Só sobre, não, vamos fazer uma grande guerra e não sei o quê. Beleza, você pode até vencer momentaneamente o crime organizado, com muita repressão. Só que, se você não resolver os problemas de urbanização, de reforma agrária, de educação profissional e técnica, de industrialização, de construção do Estado Nacional e de um Estado de Direito para a nação e não para parcelas dela, você vai ter, cedo ou tarde, uma reestruturação geral do crime organizado. Então isso aqui vem muito em linha com aquele outro vídeo que eu fiz sobre o partido Missão e o ideário novo do MBL, de querer agora ser autocrático, de falar com firmeza, de ser firme, falar de opressão, falar não sei o quê. Não é um autoritarismo nacionalista, tal como eu defendo aqui neste canal. Porque eles não veem a nação, eles não veem o todo. Eles querem enxugar gelo, eles querem uma tirania liberal. O Estado de Direito deve ser resguardado para essa parcela aqui. Mesmo que, para isso, nós precisamos ser muito autoritários para com quem não está nessa fatia aqui. Ou seja, é um projeto de classe, não de nação. E um nacionalista tem por base a rejeição da luta de classes. Nós precisamos aqui de uma conciliação de classes. Para a gente poder conciliar, a gente tem que dar cidadania para todos. Então, aqui eu só estou fazendo eco a uma série de reflexões sobre como o problema índio-negro sertanejo, ou seja, as classes que foram relegadas no processo de modernização do país, foram deixadas de fora desse conceito de Estado de Direito que o Renan agora se alvoroça falando que precisa ser restabelecido. Não tem como a gente falar sobre Estado de Direito sem resolver essa questão social primeiro. Tal é a situação de hoje em dia que a gente vai precisar, ao mesmo tempo de uma ostensiva opressão contra o crime organizado, uma ostensiva ação de salvação das almas que estão no meio do chumbo trocado. Ao mesmo tempo que você vai ter que declarar um estado de guerra e afins, você vai ter que tirar essas populações, demolir favelas, criar, e aí a gente vai precisar de construtoras nacionais, a gente vai precisar revitalizar os nossos parques industriais nacionais, porque a gente vai precisar criar habitações adequadas para essas pessoas, colocar elas nos centros das cidades e não nas regiões marginais, integrá-las de fato com educação, a gente vai ter que qualificar a mão de obra delas, vai ter que criar empregos decentes para essas pessoas, vai ter que rever toda a dinâmica de expoliação e marginalismo que cria essas pessoas, que ao mesmo tempo que são o exército reserva para o crime organizado, essas pessoas que vivem à margem da sociedade também são o exército de reserva daqueles que querem viver da expoliação do trabalhador. O mesmo, às vezes, até irmãos, vivem numa periferia, estoquista de caixa, 6 por 1, R$ 1.300. O outro,
aviãozinho, vapor do tráfico, 600 conto por dia que ele ficar na boca. No fim das contas, um é exército de reserva do crime organizado e o outro é o exército de reserva dessa dinâmica que o capital adotou no Brasil, que é para, assim, moer almas. O trabalho continua, tal como nos tempos da escravidão, como uma forma de massacre das pessoas bem intencionadas que não se venderam ao banditismo. Enquanto isso não for revisto, e aí passa por cutucar muito bem os interesses da classe alta da sociedade, os que ganham em manter o Brasil numa posição de dependência com nações terceiras, de ser um mero atravessador, que nós devemos ser um país desindustrializado, que nós devemos ver de livre comércio, que nós devemos manter a estrutura rentista, que devemos manter os interesses do banco. Quando a gente manter isso, não vai dar para resolver o problema também. E aí o MBL está disposto a fazer reformas que confrontem essas oligarquias que se submetem ao interesse internacional? Não sei. Estou sendo o mais justo possível aqui. Não estou dizendo que eles não vão fazer isso. Estou dizendo que não sei porque não encontro essa profundidade de análise nos discursos deles. E aí querer falar sobre autoritarismo e combate ao crime organizado sem falar dessas questões... fica difícil, né? Então, assim, é enxugar gelo, é tapar o sol com a peneira, ao meu ver. Outro problema central que eu vejo na retórica do MBL, que é o profundo empoderamento das forças policiais. Ou seja, a gente precisa ser mais repressivo, a gente precisa dar retaguarda para isso ou para aquilo, ignorando uma coisa que mesmo liberais criticam, que é o patrimonialismo. O patrimonialismo está profundamente enfincado nas forças policiais. Se eles não gostam do sujeito, eles podem plantar provas numa pessoa que eles não gostam. Se um parente de um policial tem uma desavença contra a pessoa, ele pode muito bem criar uma... Isso acontece. Isso é muito comum. Você incriminar pessoas e a palavra do policial basta. Ah, estava com porte de drogas. O próprio policial colocou droga na pessoa. Isso acontece. Isso para falar sobre o uso patrimonialista da autoridade policial. Fora isso, a gente tem o problema de milícias, que são salários a mais que policiais ganham simplesmente protegendo bocas. Ou seja, as polícias estão intimamente envolvidas, não a corporação, mas parcelas delas, evidentemente, estão intimamente ligadas com essa estrutura. E aí vem aquelas coisas tipo tropa de elite, entendeu? Pô, o cara chega bem intencionado, mas o sujeito que está superior a ele na hierarquia está comprometido com esse tipo de negócio, como que o policial bem intencionado vai atuar nessa situação? É fogo amigo. Ele não tem nem como ser um bom policial. É muito leão quando é para falar do judiciário, das ONGs, não sei o quê, mas vira um gatinho quando é para falar sobre os problemas internos da corporação. E, cara, isso aqui é uma perspectiva de alguém que mora no estado de São Paulo. Eu vejo tudo isso e, assim, é escancarado. Todo mundo sabe, todo mundo... Cara, ó, tem uma boca ali. A polícia passa desvia o caminho, passa do lado, não faz nada, porque você sabe que uma vez por semana o cara passa lá e pega uma lote de dinheiro dele. Ah, fulano de tal lá, a polícia prendeu, colocou coisa nele e é isso. Que era o desafeto lá da esposa do policial lá. O irmão dele brigou com o outro lá no bar, ligou pro irmão e prendeu o desafeto, porque brigou com o irmão do policial. Então, assim, é uma coisa extremamente visível, presente na vida de todo mundo, no estado de São Paulo. Imagina como que é isso no Maranhão, Rondônia, Rio de Janeiro. É muito brutal isso aqui. Vai ser necessário não só uma limpeza profunda no judiciário, aos moldes do que eu falei com o Feijó, como também a gente precisa criar todo um arcabouço jurídico da defesa do policial em operação. Ou seja, ó, dentro dessas circunstâncias aqui, beleza você eliminar o sujeito. Beleza você disparar, tal. Só que será indispensável a utilização de câmeras. Por quê? Não tem como a gente combater esses abusos milicianos e patrimonialistas se a gente poder acompanhar de perto essa rotina. Diria até a necessidade de órgãos de inteligência ocultos da formalidade. Ou seja, agências secretas que nem mesmo o poder público admite que os tem, para fiscalizar a ação pública dos nossos agentes.
quando necessário, também eliminar as massas podres, entendeu? Por que há resistência às câmeras policiais nos agentes hoje? Porque todo o complexo judiciário, existem inúmeras forças que estão para punir o policial até quando ele está com razão. Se a gente aparta essas pessoas e cria um arcabouço jurídico que protege o policial que está numa operação difícil e afins, dá seguridade de trabalho para ele, pronto. Os únicos que vão ficar contra a utilização de câmeras, você já sabe quem vão ser, né? Os elementos que vão ser. E aí entra o último tópico da minha crítica, que também eu acho muito... Eu não vi, não sei se já falaram e eu não vi, então tô sendo justo aqui, que é uma questão complicada que eu não vi o MBL falando, que é quem lava o dinheiro do crime organizado. No discurso do Renan, ele passa de relance, falando sobre bancos e afins, mas, pô, quando a gente olha para a história do crime, do narcotráfico na América Latina, cara, agora os vazamentos da USAID lá deixam tudo isso muito evidente, mas muito antes, cartel de Medellín, pô, foi coisa implantada pela CIA, sabe? Agentes externos ganhando com esquemas, influência direta americana nisso. Não estou dizendo aqui que o crime organizado aqui no Brasil tem agente da CIA. O que eu estou dizendo é que bancos lavam dinheiro do tráfico. Ninguém consegue fazer, sei lá quantos milhões, que está bilhões de dinheiro e usar isso aí sem deixar nenhuma marca, sem deixar nenhuma pista. É porque tem alguém ocultando isso. E quais são as organizações que poderiam pegar no pulo? Os bancos. Então, assim, a gente precisa frontalmente atacar um complexo de ONGs, que o Renan apresenta no discurso deles, que são quem endossam a pílula, que provavelmente deve ter alguma correlação ali também, vai saber com uma lavagem de dinheiro. Não estou afirmando, estou dizendo que pode ser uma hipótese. E assim, os bancos são os principais aliados dos criminosos, sabe? Você não vai ter uma Balneário Camboriú com vários prédios crescendo e muita gente ali suspeita que ninguém sabe exatamente de onde vem a fonte de renda daquele sujeito, sem que um banco tenha passado um panão para isso, né? Então, quando a gente não atacar firmemente os bancos, não vai ter como. E aí eu acho até interessante. Numa logística de estado de guerra, a gente tem um respaldo legal para, assim, se apropriar de fato das instituições bancárias no país. Pressionar com a maior força possível esses bancos. E aí, às vezes, a gente pode até aproveitar isso para a gente poder afastar os bancões e a gente ir estruturando aos poucos um sistema bancário nacional pulverizado, que é o que alicerça a base para uma revolução industrial incipiente. Ou seja, novamente, a gente já vai interligando uma pauta na outra. Enfim, esses aqui são meus principais comentários sobre esse discurso do Renan, tanto sobre o que eu concordo, o que eu acrescentaria e o que eu critico nesse projeto. Espero ter feito esse vídeo aqui da maneira mais justa possível. Peço decoro nos comentários. E aí, aquilo de sempre, né? Deixem o gostei, se inscreva no canal, chave Pix na descrição do vídeo, tem o clube de membros com benefícios exclusivos, enfim, o de sempre. Então é isso aí, nos vemos num próximo vídeo live. Tchau, tchau!